Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje terminaremos o nosso estudo das listas, estudando as listas circulares. Então, vamos ver o que é essa lista. A lista circular é uma lista encadeada. Vamos ver, primeiramente, ela simplesmente encadeada e no final da aula vamos ver que ela também pode ser duplamente encadeada. Ela tem uma particularidade. O último elemento da lista, o seu próximo, se liga aonde? Ao primeiro elemento da lista. Então, ela forma um ciclo. Então, o último se liga ao primeiro. Então, para que a gente usaria uma lista dessa? A partir do momento que a gente não tem uma ordenação na lista e a gente quisesse fazer uma busca a partir de qualquer elemento. A rigor, ela não tem um primeiro e um último, Ela é um ciclo. Então, a gente conseguiria iniciar a busca em outras posições, talvez melhorando, o tempo de busca, Mas ainda é necessário que ela comece em algum lugar. Não dá para a gente implementar uma lista dessa sem um início. Então, eu tenho que ainda ter o ponteiro para o primeiro elemento, Mas, conceitualmente, ela não tem início e fim, ela é uma coisa contínua, certo? Mas, eu tenho que partir de algum lugar. Então, vamos à nossa TAD dessa lista. Ela ainda tem que guardar informação, que podem ser elementos simples, Então, strings, números, etc., um dado de um tipo só, ou ela pode ser um conjunto, que é a nossa struct. Então, ela pode ter uma chave de ordenação e mais um conjunto de elementos, que pode ser, por exemplo, para uma pessoa, pode ser um CPF como chave, e nome, endereço, telefone e outros dados como sendo o conjunto. Como é uma lista encadeada, a gente também precisa definir o nó, que o nó nada mais é do que a junção da informação com a ligação para o próximo, Então, a gente tem aí essa definição. Então, vamos ver no código. Então, a gente tem aqui a nossa struct com o código e nome, que é a mesma das outras listas. A gente tem o nó, que é o dado mais o ponteiro para o próximo. E a gente tem a lista em si, que é o quê? O ponteiro para a cabeça da lista. Nas minhas implementações, eu acabo guardando também o tamanho atual da lista, que é o número de elementos que eu tenho atualmente na lista. Então, vamos ver que operações a gente faz com essa lista. As mesmas da lista encadeada normal. Então, a gente tem a inicialização, para aprontar a lista para uso. A gente tem inserção, como é uma lista encadeada no início, ou ordenadamente, para a gente manter a chave de ordenação organizada, remoção de elementos e a nossa busca. Então, vamos ver como implementar essas operações. A inicialização é a que a gente já conhece, entra com o ponteiro da lista, faz a alocação da caixinha da lista, e o que tiver lá dentro é inicializado. Então, o ponteiro de cabeça da lista como null e o número de elementos como 0, porque a lista começa vazia. Então, está pronta para uso. Então, vamos à inserção. A inserção é a mesma que a gente já viu em lista encadeada, normal. Só que agora ela tem duas operações a mais, que é a atualização do ponteiro de final para que ele possa formar o ciclo. Então, quando se trata da lista estar vazia e ele é o primeiro elemento, a gente vai fazer o próximo dele agora, quando a gente cria a lista, ligar nele mesmo. Tem um elemento só, então a gente coloca o ponteiro de cabeça nesse novo elemento e o novo elemento próximo liga nele mesmo, Então, formando o ciclo. Se eu tenho mais elementos na lista, a gente vai fazer as operações como a gente fazia em lista encadeada e ainda atualizar o último. Então, aqui, a gente coloca um auxiliar no começo da lista, faz a cabeça apontar o novo elemento aponta esse ponteiro auxiliar, fazendo a atualização aí do início da lista. E agora também a gente tem o quê? O último elemento lá, o próximo dele, vai passar a se ligar a esse novo elemento da lista, que é esse novo
que está sendo inserido, porque ele foi inserido na primeira posição. Atualizamos o tamanho da lista e sai. Então, vamos ver isso no código. Então, a gente ainda entra para a inserção no início, a lista e o dado, normal. Criamos o nó, colocamos a informação e aterramos o ponteiro de próximo. E agora vamos ver a situação. Se a lista estiver vazia, a gente faz o ponteiro de início da lista apontar para esse novo elemento, né? Ainda atualizamos o número de elementos da lista para 1. E além disso, atualizamos o quê? O último elemento para apontar para o primeiro, mas só tem um. Então, ele aponta para ele mesmo, que fica assim, ó, formando o ciclo nele mesmo. E se tem mais elementos lá na lista? Aí a gente vai ter que fazer umas operações a mais. A gente vai ter uma função chamada último, que percorre toda a lista, descobrindo quem é o último elemento. Então, ele vai lá, descobre quem é o último elemento e coloca um ponteirinho lá apontando para esse cara. Colocamos um auxiliar, né, na cabeça da lista, como a gente já fazia antes. Fazemos a cabeça da lista se ligar ao novo elemento. O novo elemento próximo passa a se ligar ao auxiliar, que a gente já fazia isso nas operações de lista, né, encadeada normal. E agora a gente faz o quê? O P, que é aquele último ponteiro lá, né, o último elemento, o próximo dele vai apontar para quem? Para esse novo elemento da lista, que agora é o primeiro. Atualizando aí o final para formar o ciclo. Atualizamos o tamanho e saímos. Então, essa é a inserção no início. Então, a gente tem algumas operações a mais que a gente tem que fazer para manter o ciclo da lista circular. E se for ordenado, a mesma coisa. Se a gente tiver a lista vazia, a gente vai ter aquela inserção, né, na primeira posição e atualização, né, do ponteiro de próximo, ligando nele mesmo, que a gente já fez no algoritmo anterior. Agora, se a gente tiver que procurar a posição, então a gente vai fazer aquela busca, ver em que lugar ele tem que entrar, baseado na chave de ordenação, e aí a gente vê, se ele é o primeiro elemento da lista, é igual à inserção anterior. Acho o último, aí atualiza os ponteiros do início e do ponteiro do último também. Se não, se for lá para o meio, é normal. Atualiza os ponteiros e finaliza, colocando o elemento lá. Atualiza o tamanho e sai. Então, vamos ver isso no código. A gente entra com a lista, entra com o dado, cria o nozinho, né, coloca as informações e aterra o ponteiro de próximo e vê o que acontece. Se a lista está vazia, coloca a cabeça da lista nesse novo elemento, liga ele nele mesmo, então o próximo dele liga, né, nele mesmo para formar o ciclo, e a lista tem um elemento. Se não, a gente vai ter que fazer aquele bem bolado. Se a gente achar a posição aqui e essa posição voltar null, significa que eu vou ter que inserir esse novo elemento na primeira posição. Então, é exatamente a inserção que a gente fez antes. Acho o último, deixa ele quietinho lá com aquele ponteiro P. Coloco o auxiliar na cabeça da lista, aponta a cabeça para o novo elemento próximo para o auxiliar, que era a antiga, né, cabeça, né, que era o primeiro elemento antes. Atualizo o último para ser agora quem? O novo elemento que eu estou inserindo e atualizo o número de elementos e sai. Se for lá para o meio, é aquela situação que a gente já está indicando aqui, ó. Coloca, achou a posição, lembra que a posição é sempre um antes, vamos supor que eu vou colocar aqui no meio, né? Então, aí eu coloco o auxiliar no que vem depois e a posição está apontando um antes e o novo vai no meio disso. Aí a gente faz o posição próximo aqui, recebeu um novo elemento, o novo elemento próximo aponta para o auxiliar, ele entrando aqui no meio, certo? E atualizei o tamanho da lista. Então, isso aqui a gente já fez nas outras listas, certo?
então não muda muito. O que muda sempre é a coisa que mexe com o primeiro elemento da lista. Mexeu com o primeiro, você tem que mexer com o último, porque tem que formar o ciclo certinho. Qualquer outra coisa lá para o meio, tá tranquilo. Eu deixei aqui os algoritmos de impressão, né? E outros algoritmos para vocês verem apenas uma particularidade que tem nessa lista, certo? Lembra sempre que se você for percorrer essa lista, você tem sempre que lembrar agora que ou você usa, no meu caso aqui, eu usei pelo número de elementos, que fica mais fácil, ou se você for usar o ponteiro, você tem que lembrar que o ponteiro não vai até null. O ponteiro vai até a cabeça da lista de novo. Então, você vai ter que tratar isso de alguma forma. Então, eu deixei aqui uma versão mais simplesinha, que só lida com o número de elementos. Então, para imprimir a lista, que a gente tem que percorrer ela até o final, né? Lembra que ela forma um ciclo, ela não tem final, né? Então, você teria que, né, usar um do while ou fazer alguma outra coisa que não prejudicasse, que você conseguisse parar esse ciclo, tá? Então, aqui eu usei, né, o número de elementos. Então, esse while aqui, ele percorre o número de elementos que eu tenho na lista. Então, ele não se preocupa muito com o ciclo. Então, já ajuda. Por isso que, às vezes, eu guardo o número de elementos, para facilitar coisas desse tipo. Por exemplo, na busca, eu já não usei o número de elementos. Eu fiz de uma outra forma. Então, eu peguei aqui, comecei da cabeça da lista e fui testando. Mas ele tem que fazer pelo menos uma vez, gente. Para que ele possa voltar, fazer o ciclo. Então, a gente acaba usando um do while, aquele while que a gente não gosta muito. Então, aqui ele já está na cabeça, já testa se é o cara que eu quero. Se não é o cara que eu quero, ele já passa para o próximo. Ou seja, como eu já testei o primeiro, que era a cabeça, se ele voltou na cabeça de novo, para. Então, acabou. Senão, ele vai ver os próximos até voltar na cabeça, ou seja, até ele finalizar o ciclo. Então, é um pouquinho diferente, por isso que eu deixei os algoritmos aqui e fiz de duas formas diferentes para vocês poderem ter uma ideia. Por último, eu deixei a remoção. A remoção, né, ela é a remoção de lista que a gente já conhece, a gente tem que fazer uma busca, né, achar o cara que eu quero deletar, né, então ele tem que estar lá, né, e se ele for o primeiro, né, a gente tem que atualizar o último. Então, lembra sempre que tudo que eu mexer no primeiro, mexe com o último. Então, essa é a única coisa que muda. Aqui eu faço um teste intermediário para ver se só tem um elemento na lista, para ficar mais fácil. Então, se só tiver um elemento da lista e ele for o que eu quero deletar, já deleto, aterro o ponteiro, a lista fica vazia e sai. Se eu tenho mais elementos, eu busco, né, a posição lá de onde ele vai ser deletado, lembrando sempre que eu tenho que ter sempre a posição anterior do cara que vai ser deletado, porque a lista encadeada, ela só tem um ponteiro, ela só vai para frente, né? Aí, se ele for o primeiro elemento da lista, eu tenho que fazer as atualizações e atualizar o último. Se não, eu só vou fazer a atualização normal de ponteiro no meio da lista, né? Quer dizer, fazer o anterior, apontar o posterior do cara que está sendo deletado e sair, que é o que a gente já fazia em outras listas. Então, lembra só que o que muda é, se eu mexer no primeiro, mexe no último. Então, vamos no código. A gente entra com a lista, entra com o cara que eu quero deletar, e aí eu venho nos testes. Se a lista só tiver um elemento, é o cara que eu quero? É. Então, aterro a lista aqui, porque a lista vai ficar vazia, o número de elementos passa a ser 0 e sai. Se não, eu faço uma busca por duas coisas. Para saber se ele está lá, ou seja, se o cara que eu quero deletar existe, e em que lugar ele
ele tá, ou seja, eu pego o vizinho anterior dele, que é a posição, né? Se eu achei o cara aqui que eu vou deletar, eu tenho que ver. Se a posição voltou nulo, vou mexer em quem? No primeiro. Então, é aquela velha história. Acho o último, bota um pezinho lá. Coloca, acho a nova cabeça, porque eu estou deletando o primeiro. Então, a cabeça da lista passa a ser quem? O segundo. Então, a lista head recebe o lista head próximo. Ou seja, passa para cá. Aí, faço o quê? O pezinho apontar para esse novo, né? Desse nova cabeça, esse novo elemento aqui que ficou como primeiro. Então, ele vai receber quem? A nova cabeça da lista que já foi mudada. Venho para cá e coloco um elemento a menos na lista, né? Decremento e sai. Se é lá para o meio, a gente já viu em lista, né? Encadeada normal, a gente vai, né? A gente tem a posição sempre um antes, coloca um auxiliar em cima do elemento que vai ser deletado e faz o quê? O posição próximo, que é o anterior ao cara deletado, passa para onde? Para o auxiliar próximo, que seria, vai apontar o próximo cara depois do cara a ser deletado. E sai. Aí, isso aqui a gente já viu em lista, né, encadeada normal. Então, não é nada demais, é tranquilo. O problema é sempre a primeira posição, que a gente tem que achar esse último, né, fazer, né, o trabalho de atualização do ciclo. O algoritmo de último está na implementação que está lá no Moodle, né? Então vocês deem uma olhada. Ele nada mais é do que um loop que vai percorrer toda a lista e achar o último elemento da lista baseado, né? Se o próximo elemento dele aponta para o head, que seria o primeiro elemento, né? É só um loop. Então é bem simples. Bom, aqui está a busca, né? Para a gente achar, né? Tanto a posição aqui do elemento, quanto se ele existe ou não. Só lembrando que ele é duplo ponteiro, a posição, porque ele já é um ponteiro e ele tem que ser modificado esse ponteiro. Então, ele é um ponteiro duplo para que ao sair dessa chamada da busca, ele se mantenha no código, né? Então, ele não perde o valor do ponteiro. Então, é só isso, essa particularidade, foi por isso que eu deixei esse algoritmo aqui. Porque ele é uma busca normal, tá? Tranquilíssimo. Bom, lembra que eu falei lá no comecinho dessa aula que geralmente ela é uma lista simplesmente encadeada, mas ela pode ser duplamente também. Aí como é que seria? O último liga no primeiro, como a gente já tinha antes, e agora o primeiro liga no último. Então, a gente vai ter dois problemas agora. Tudo que lidar com o primeiro elemento, eu tenho que atualizar o último. E tudo que eu lidar com o último, eu tenho que atualizar o primeiro. Então, né, é um pouquinho mais de trabalho. Só que nos facilita. Por quê? Porque como ela vai e vem, ou seja, ela tem anterior e próximo, ela é muito mais simples de ser, né, organizada num código do que a simplesmente encadeada que só vai. Ela só tem a ida, ela não tem volta. Então, ela nos dificulta nos algoritmos. A lista duplamente encadeada, apesar de ser mais complexa de fazer, ela nos facilita, né, na hora de fazer as operações. Mas ela tem as mesmas informações, ou seja, ela tem a informação, que pode ser uma informação simples ou um conjunto, como já estava antes. E agora o que muda é o nó, né? Que além da informação, ele tem ligação de próximo e tem ligação de anterior também. Então, a gente tem esses dois itens. Eu deixei aqui na transparência, né, a definição, né? Então, a gente tem a nossa velha estrutura aqui, né, com código e nome, que é o nosso dado. A gente tem aqui o nó que mudou, que agora tem anterior e próximo, né, dois ponteiros, e
a gente tem a mesma lista que tem o quê? A cabeça da lista e o número de elementos. Então, o que muda mesmo é só o nó. E os algoritmos que vão mudar, logicamente. As operações são as mesmas, a gente inicializa, né, tem que apontar para uso. Inserção no início, inserção ordenado, remoção e busca. Né? Deixei aqui para vocês apenas a inserção no início, tá? Que acaba sendo a mais chatinha da gente fazer. Então, agora aí a gente tem mais atualizações para fazer, porque mexe com o fim, mexe com o começo, agora o fim liga no começo, o começo liga no fim, e aí a gente tem todo esse trabalho para fazer, né? Então, a gente ainda tem que verificar se a lista está vazia. Se a lista está vazia, você vai inserir ele como cabeça, e agora você vai pôr o anterior nele e o próximo nele, para formar um ciclo vai e vem, né? Como a gente tinha no desenho. Então, ambos os ponteiros vão apontar para ele mesmo. Se tiver mais elementos da lista, eu vou ainda fazer aquela mesma atualização. Né? O novo elemento passa a ser a cabeça da lista, ou seja, ele se liga ao antigo primeiro elemento, a cabeça liga nele, mas agora eu tenho que atualizar também o quê? O último, que a gente já fazia isso, e atualiza também quem? O anterior dele para o final, certo? Então, são duas atualizações aqui. Então, eu atualizo o anterior do novo para o final e o final, o próximo do final, para esse novo, né? Então, vamos ver isso no código. Então, a gente ainda entra com a lista, entra com o dado aqui, né, nossa informação, cria o nó, agora aterro os dois ponteiros e vou ver a situação. A lista está vazia? Então, eu coloco esse novo elemento como cabeça, o próximo dele liga nele mesmo, e o anterior dele também liga nele, porque forma um ciclo com uma caixinha só. Temos um elemento agora na lista. E se não, né, não for o primeiro, já tiver gente lá. Então, a gente vai ter que fazer aquelas atualizações todas e mais essas duas novas aí que estavam no algoritmo. Nesse algoritmo aqui, eu não coloquei auxiliar. Então, fica um pouquinho mais chato de entender. Mas como se trata de uma lista duplamente encadeada, a gente nem precisaria de auxiliar mais para nada, porque é muito mais fácil de lidar, porque tudo está ligando com tudo ali. Então, a gente não precisaria disso. E também para vocês terem uma ideia de uma situação diferente. Então, ó, lembra que quando a gente não tem auxiliar, a gente tem que prestar muita atenção de como a gente faz as alterações, porque você pode perder alguma coisa no meio do caminho. Então, ó, eu tenho a caixinha nova, né, que é o elemento. Então, a gente só pode mexer nas ligações que não percam outras ligações. Então, vamos mexer primeiro nas ligações que envolvem a caixinha nova. Então, faz a caixinha nova se ligar à lista. Então, ó, eu pego o elemento próximo da caixinha nova e já ligo na atual cabeça da lista, que vai passar a ser o segundo elemento. Agora que eu já tenho alguém ligando nesse cara, eu posso desligar a cabeça da lista. Então, faço a cabeça da lista apontar esse novo elemento. Então, aquela ligação que a gente já tinha da simplesmente encadeada já está ok. Então, eu tenho a cabeça no novo elemento, o novo elemento no segundo elemento. Tá tranquilo. Agora, tem que atualizar quem? Os ponteiros que a gente tem aí, né, de novidade. A gente tem o anterior da segunda caixinha, que era a antiga primeira. Temos o anterior da nova caixinha, para ser atualizado. E o último elemento, o próximo dele, que também tem que ser atualizado. Então, vamos começar atualizando o anterior, né, do elemento, que era aterrado. Então, não tem como perder nada. Então, ó, o elemento anterior, que agora é o primeiro elemento, né, a caixinha inicial, a gente tem que ligar lá no último. Mas quem ligava no último? A segunda. Mas ele está ligado na segunda, o elemento novo. Então, ó, a segunda caixinha está em elemento próximo anterior,
O elemento próximo é a segunda caixinha. Aí a gente pega o anterior dele, que é o ponteirinho que ligava no último, né? E agora ele passa a ser de quem? Do elemento anterior, que é a nova caixinha. Agora, o elemento próximo anterior, que seria o ponteiro anterior da segunda caixinha, não vai mais ligar no último, ela vai ligar aonde? No novo elemento. Beleza, tá ok. Falta quem? O último, lá no fundo. Quem está ligando no último lá no fundo? O primeiro não liga no último? Então, ó, o elemento anterior, que é a nova caixinha, agora ela se liga na última. Então, o elemento anterior próximo é o quê? A ligação próxima da última caixinha. Também agora passa a ser o novo elemento. Atualizei todo mundo? Sim, atualizei todo mundo. Atualizo o tamanho da lista e saio. Esses montes de ponteiros é um pouco difícil de entender inicialmente. Por isso que em quase todos os outros algoritmos eu coloco um auxiliar, para não ficar tão poluído, para não ficar tantos ponteiros encadeados. Mas agora que a gente já está finalizando esse estudo de listas, a gente já consegue ter uma ideia mais clara. Não deixem de desenhar. Por quê? Esses encadeamentos de ponteiros são um pouco complexos, gente. Então, pega uma folha, desenha o que está acontecendo, né? Onde estão os ponteiros, para onde eles estão indo, que fica muito mais fácil. Eu tenho tantos anos de computação e eu ainda desenho as caixinhas. Então, não percam essa forma de fazer, porque olhando só código assim é muito complicado. Pega, desenha, olha, olhem as implementações, né, os algoritmos que estão no Moodle, né? E posteriormente, né, eu vou postar para vocês os demais algoritmos desse tipo de lista circular duplamente encadeada. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, certo? Como que seria a inserção ordenada, a busca e a remoção. Lembrando que tem todas essas particularidades de começo liga no fim, fim liga no começo, então a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de fazer algumas operações. Mas do resto, né, é muito parecido com tudo aquilo que a gente já viu nos outros algoritmos. Então, tentem fazer, tentem pensar, né, como que seriam essas implementações desse tipo de lista circular. E nas próximas aulas, eu deixo postado lá, né, para vocês darem uma olhada como é que ficaria nos códigos, certo? Então, por hoje é só. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês.